alguém notou a cicatriz dele e disse: Naran, você tem uma cicatriz no rosto, né? Ele olhou para mim e disse assim: vô, porque eu tenho histórias para contar. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Glórias ao Rei Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. A partir do versículo de número 7. Segunda de Coríntios 4, 7 em diante. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Pule para o versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Até aí. Eu dei o título da mensagem de hoje, que é possível tirar proveito do sofrimento. E alguém
já quando a gente divulgou nas redes sociais, no Instagram da Bethesda, no meu Instagram, no Twitter, que eu ia falar sobre tirar proveito do sofrimento, que alguns ateus, um ateu, dizendo que eu ia repetir o que todos os pastores dizem, que Deus quer que a gente sofra. E ele disse, já sei até o que você vai pregar, que Deus gosta que as pessoas sofram. Eu não vou, porque não posso e não quero defender o sofrimento. Não posso e não quero defender ninguém ou proteger ninguém que inflige sofrimento nos outros. Quem tem um mínimo de informação sobre o mundo, sabe que algumas pessoas são vítimas de sofrimento e de perversidade gratuitos. Existem pessoas más, perversas, que fazem os outros sofrerem. Se eu for defender o sofrimento, eu tenho que defender as pessoas más, perversas. Porque eu creio, sim, que existem perversidades gratuitas. Agora, eu não vou, claro, defender o sofrimento, porque eu não acredito que Deus esteja por detrás de todo o sofrimento. Imagine o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, se ele começasse assim: bem-aventurados os que perderam seus empregos, bem-aventuradas as crianças que foram molestadas sexualmente. Imagine, bem-aventurados os mutilados de guerra, bem-aventurados os que choram a dor de um câncer. Esse sermão seria grotesco, seria horrível. Agora, eu acredito que é possível tirar do sofrimento algum propósito. É possível não se acabar por causa do sofrimento. Aquilo que me mutilou, aquilo que me quebrou, traumatizou, aquilo que me arrasou, não tinha necessariamente algum propósito. Mas eu posso depois criar um propósito. Vocês estão me entendendo ou eu estou falando ao vento? Porque eu ouço muitas vezes as pessoas me dizerem assim: não, tudo tem um propósito, pastor. Não, nem tudo tem um propósito. Porque existem maldades, perversidades, crueldades, que a gente não deve aceitar, a gente tem que resistir. Então não tem propósito. Agora, eu posso dar um propósito à perversidade que me aconteceu sem que ela seja necessária. Entenderam agora? Se não tiver entendido, eu repito até vocês entenderem. Porque eu creio que no chão, depois de derrubada você, mulher, e depois que você foi a nocaute, homem, você pode ainda citar
Isaías 41:13. Eu sou o Senhor que te dou a mão. E lhe seguro pela mão e digo a você, não temas, eu ajudarei você. Eu creio que a matéria-prima que faz a nossa existência é composta tanto de rochas como de lama. O chão da nossa existência tem lodo e tem pedra firme. Por isso eu posso citar Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz assim: nós podemos nos gloriar nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Creio que a mesma dor que tem força de me empurrar para o inferno, o mesmo sofrimento que me arrasta para o Hades, pode me aproximar de Jesus. Por isso, Romanos 8:17 está na boca do crente. Se somos filhos, então somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos nos sofrimentos dele, para que nós também participemos da sua glória. Creio no poder de Deus como coragem. Você diz assim, pastor, você crê no poder de Deus? Eu creio no poder de Deus como uma coragem. Uma coragem que nos anima a enfrentar as dores, o sofrimento, a angústia, a tribulação. Por isso, o crente pode dizer, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E quando diz tudo posso, não é que eu posso só conquistas, eu posso também atravessar o vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte produz em nós essa certeza, essa coragem. Eu creio que a gente pode se valer do sofrimento. O sofrimento mais horroroso. E pode transformar esse sofrimento de lamento em energia. Porque você está sofrendo. O sofrimento vai lhe arrastar para baixo, vai lhe arrasar. Mas Deus quer cooperar com você para que esse sofrimento que lhe arrasa e lhe arrasta para baixo seja transformado numa alquimia divina em energia. Por isso Tiago 1, versículo 12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mas a pergunta está no coração de vocês, eu tenho certeza. Pastor, de que maneira eu posso transformar aquilo que é iníquo, perverso, mal, ruim, assombroso, difícil, em como que eu posso tirar proveito disso? Olha, o sofrimento nos ajuda. Embora ele não tenha em si valor nenhum. Mas você pode tirar dele um proveito, no caso
de você aprender no sofrimento sobre a fragilidade da vida. Paulo diz isso aqui no texto que eu li para vocês hoje de manhã. Ele diz, olha, o que eu estou padecendo, e Paulo sofreu pra caramba. Paulo sofreu muito, ele apanhou, ele andou errante, ele vivia em cavernas, ele foi torturado, ele foi açoitado nas costas, ele recebeu 39 chicotadas nas costas. E acabou morrendo degolado, cortaram a cabeça dele. Mas ele diz no versículo 7 assim, ó, esse tesouro de Jesus, da vida, eu aprendi que tenho num vaso de barro. É uma vasilha eu sou uma vasilha de barro. Eu não sou uma panela de titânio. Eu não sou uma panela de ferro mineira. Eu sou uma panela de barro cearense. Quebradiça. E o sofrimento ensina isso para a gente. Eu vejo os adolescentes, eles se acham imbatíveis. Adolescente se acha imbatível. Não adoece nunca. Tem energia de varar a noite conversando. Mas aí vem a vida e vai ensinando a gente que a gente não é de aço. Que a gente é de barro. E quem passa pelo sofrimento sabe disso. Nós temos lá no Ceará tem uma expressão que é muito cearense, que diz assim, quebra a castanha. O sofrimento quebra a castanha do poderoso. O sofrimento quebra toda a arrogância que talvez você guarde dentro de você. Porque enquanto a gente tem recursos financeiros, enquanto a gente tem recursos de aplicar um botox aqui, dar uma repuxada ali, enquanto a gente tem esses recursos, a gente vai se achando bonito, forte. Mas um dia, homem, você está fazendo a barba, está puxando aqui assim o aparelho de barbear, e você sente um nódulo. Você fala, estranho isso aqui. Você vai no médico. O médico diz, você está com câncer. Aí você descobre que você não é o empresário todo-poderoso que você achava que era. Você descobre que você não era o bonitão da parada. Você descobre que você não era. E que todo o dinheiro do mundo não resolve mais nada. Porque agora você está nas mãos de um médico e de uma quimioterapia. E você está com náuseas. E você está doente. E você descobre que todo o tesouro que você tem na vida estava, na verdade, num vaso de barro. Tudo que você tinha na vida estava guardado num vaso de barro. Eu me lembro que eu me operei, eu fui visitar essa nossa filha uma vez, ela morava na Bahia, e a gente fez muita trilha, muita caminhada. Cheguei de viagem, às 6 horas da tarde, fui tomar um banho. A Jerusa não estava em casa, estava trabalhando. E na hora que eu estou tomando banho, que eu passo o sabonete aqui na minha virilha, eu sinto um nódulo. Me apavorei, a irmã da Jerusa é médica, liguei imediatamente para ela. Ela falou, eu acho que deve ser você já teve hérnia? Eu digo, já. Deve ser uma reincidência da hérnia. Tente colocar para dentro. Eu empurrei, senti uma dor tremenda. Ela falou, corra imediatamente para a emergência do hospital. Fui para a emergência do hospital, já não voltei para casa. O médico me medicou naquela noite,
De manhã eu fui operado da hérnia. Simples, uma bobagem, uma hérnia. Tiraram o material, não era câncer. Mas criou um depósito de líquido linfático. E eu passei 4 meses com um dreno e uma bolsa. Um dreno e uma bolsa. Ia fazer sexo com a minha mulher, uma bolsa. Imagina, aqui do lado. Uma vez eu fui para o cinema com ela, me sentei na cadeira, assisti o filme todinho, a bolsa soltou e derramou. E quando acenderam as luzes do cinema, parece que eu tinha me urinado todinho. E não era urina, mas parecia, todo mundo olhando. Imagine a minha vergonha saindo dali. Vim pregar aqui na Bethesda com a bolsa. Aí eu descobri que todo o tesouro que eu tenho na minha vida está num vaso de barro. Segundo, Paulo nos diz que é inútil tentar evitar as feridas da vida. Na vida, você não evita as feridas. O que você pode fazer e que nós devemos fazer é cicatrizá-las. Ferida não tem jeito, mas a gente pode cicatrizar as feridas. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, 2 de Coríntios, versículos 8 e 9. Ele diz assim: de todos os lados somos pressionados. Pressão. Mas não desanimados. Eu sou pressionado, mas eu não deixo essa pressão me desanimar. Eu cicatrizo a pressão. Porque se a pressão ficar aberta, eu desanimo. Ficamos perplexos. Perplexidade. Mas não me sinto desamparado. Porque o desamparo é uma perplexidade aberta, sangrando, supurando. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E Paulo era um mestre no pensamento, Paulo. Olha como ele faz uma escada. Pressão, desânimo. Perplexidade, desespero. Perseguição, abandono. Abandono, destruição. Entenderam a escadinha? Se você se sente desanimado e não cicatriza, você vai se desesperar. Se você se sente desesperado e não cicatriza, você vai se sentir abandonado. Se você se sente abandonada e não cicatriza, você vai se sentir destruída. E aqui é a questão de você dizer: não, eu não sofro, eu nunca sofri na vida. Isso não existe. Meu neto, o Naran, meu neto mais velho, ele morava com a nossa filha na ilha de Marajó. A ilha de Marajó fica na foz do rio Amazonas, lá no Pará. E um dia nós estávamos aqui, eu e a Jerusa, às 7, 8 horas da noite, nós recebemos um telefonema da nossa filha, de que ele subiu numa dessas cadeirinhas de bar, dessas que dobram de bar, essas cadeiras da Brahma, sabe? Cadeira de bar. Ele subiu na cadeirinha de bar, a cadeira dobrou, tinha um gancho de rede,
ele foi na direção do gancho de rede, o gancho da rede entrou na boca dele e rasgou a boca dele, esse tanto aqui, na ilha de Marajó. Levou quantos pontos, Jerusa? 24 pontos no rosto. E a Cíntia ligou para nós, e eu e a Jerusa saímos de casa, aqui de São Paulo, e para chegar lá era uma novela. Você tinha que pegar um avião de São Paulo para Belém. Em Belém você descia do avião, ia para o porto. No porto você pegava um barco, ia 4 horas e meia de barco, descia do barco, ia 1 hora e meia de ônibus, descia do ônibus e andava meia hora. E nós fizemos esse trajeto desesperados. Pense num vô e numa avó desesperados. Quando nós chegamos em uma cidadezinha desse tamanhozinho que tinha lá, num posto de saúde, que a gente foi andando por aquela ruazinha deserta, eram umas 10h30, 11 horas da noite do dia seguinte, a gente ouvia o grito dele ecoando pela cidade inteira. Eu me desesperei. Passado tantos anos, ele está com 16 anos, estive com ele a semana passada. Alguém notou a cicatriz dele e disse: Naran, você tem uma cicatriz no rosto, né? Ele olhou para mim e disse assim: vô, porque eu tenho histórias para contar. Eu tenho histórias para contar. Cicatrizou. Não é mais uma ferida aberta, é uma cicatriz. Quando as nossas feridas estão abertas, elas levam à destruição. Quando as nossas feridas são curadas, a gente tem histórias para contar. A gente tem histórias para contar. E a gente pode abençoar a vida de outras pessoas com as nossas histórias. Terceiro, Paulo diz assim: como é que a gente pode, na dor, transformar isso numa energia? Aprendendo que o grande propósito de Deus conosco, o grande propósito de Deus, não é evitar que a gente sofra. Deus não está organizando o mundo de tal maneira que os seus filhos não sofram. O grande propósito de Deus é nos transformar à imagem de Jesus. Entende? Vocês precisam entender isso. Se eu pudesse, eu transformava a minha Bíblia num machado, rachava a cabeça de vocês e botava ela aí dentro. Para vocês entenderem que o grande propósito de Deus não é que você não sofra. Deus não está organizando o universo para evitar que os filhos dele não sofram. Deus está trabalhando no universo para que os seus filhos sejam transformados à imagem de Jesus. Veja o versículo de número 10. Paulo diz isso. Trazemos em nosso corpo o sofrer. Porque Deus teve um filho, um só filho, que não pecou. Mas Deus não teve nenhum filho que não tenha sofrido. Trazemos em nosso corpo o sofrer de Jesus, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Deus quer e vai usar até aquilo que é uma agressão a Ele, até aquilo que é nojento, com a sua e a minha cooperação, para que Cristo seja formado em nós. É interessante que as religiões, os pensamentos, as ideias do mundo, todos têm uma receita de como que a gente pode viver melhor. No sofrimento, o grego diz assim: seja moderado, conheça-se a si mesmo. No sofrimento, o romano diz: seja forte e ponha em ordem o seu mundo interior. No sofrimento,
O confucionismo diz: seja superior, não cesse de se corrigir. No sofrimento, o shintoísmo diz: seja leal, suprima o desejo de passar por cima dos outros. No sofrimento, o budismo diz: seja desapegado, negue seus desejos. No sofrimento, o hinduísmo diz: integre-se à natureza e ao universo. No sofrimento, o islamismo diz: submeta-se ao destino e ao Corão. No sofrimento, o judaísmo diz: seja santo e cumpra a Torá. No sofrimento, o empreendedorismo capitalista moderno diz: seja criativo, se supere. No sofrimento, o consumismo diz: cultive gostos refinados, compre o que é mais e de melhor qualidade. No sofrimento, o cristianismo diz: deixe que o Espírito Santo de Deus forme Jesus no seu caráter. Aleluia! Por isso Paulo diz: meus filhinhos, Paulo diz isso em Gálatas 4,19, meus filhinhos, é por vocês que eu sofro as dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. É por isso que 1 de João, capítulo 3, versículo de número 2 diz: ainda não parece o que nós vamos ser, mas Deus um dia há de manifestar que nós seremos semelhantes a Ele. Semelhantes a quem? Semelhantes a Jesus. Por isso que Romanos 8, 29 diz: os que de antemão Ele conheceu, a estes também predestinou, para que sejam transformados à imagem de Jesus Cristo, para que Ele seja um entre muitos irmãos. Então, o que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que Deus vai usar todos os ingredientes que a vida tenha, inclusive os ruins. É como uma lâmpada. Você não acende essa lâmpada se você não tiver um polo positivo e um polo negativo na eletricidade. Não sou eletricista, mas disso eu sei. Você precisa de um polo positivo e de um polo negativo. A vida da gente é uma lâmpada que se acende e Deus vai usar o positivo e o negativo para que você seja luz do mundo no meio de tanto sofrimento e de tanta angústia. Então deixa eu terminar dizendo para vocês assim: queridos irmãos, o fato de você hoje estar aqui, por último, o sofrimento nos ensina, por último, a valorizar o que merece ter valor. Quem muito sofre e quem muito sofreu tem uma escala de valores diferente de quem nunca sofreu. É assim a vida. A escala de valores é diferente. E Paulo deixa isso bastante claro quando ele diz assim, nos versículos 17 e 18. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos. E eu acho interessante porque ele não está falando aqui do sofrimento pesado e difícil. Ele está falando do sofrimento leve e momentâneo. Porque ele está, na verdade, comparando o sofrimento com outros valores. Então, se você comparar com outros valores, ele é leve e momentâneo, porque tem outras coisas que são mais importantes.
Eu vou terminar dizendo assim, versículo 18. Por causa do sofrimento, a gente fixa os nossos olhos não no que é transitório. Eu já conversei com várias pessoas em extremos sofrimento. Eu já conversei com diversas pessoas que estão na cama, com câncer terminal. E você sabe o que é que a maioria me diz quando está com câncer terminal? Consciente. Eles me dizem assim, pastor, de repente o que era importante deixou de ser importante. E o que não era importante, eu começo a dar valor. Por exemplo, a pessoa está com muita dor. Dizem que a dor pior que existe é a dor do parto. Mas há controvérsias, porque me dizem que existem dores piores do que dor do parto. Dor de câncer ósseo, câncer nos ossos, dizem que é pior do que dor de parto. Dor renal, dor nos rins, pedra nos rins, diz que é uma dor, eu já tive 3 vezes. Não é que dizem, eu já. E quando você está numa grande dor, aquele pequeno intervalo que ela dá de sofrimento, você valoriza muito, não é? Está passando, passou. Ai, vai voltar. Mas, aquele 1 minutinho, aquele 30 segundos, em que a dor lhe deu um refresco, você passa a valorizar 30 segundos como se fosse a eternidade. 30 segundos valem uma eternidade. Quem está em muito sofrimento, a memória de coisas boas alimenta a gente para enfrentar o sofrimento. Por isso é que o profeta da antiguidade diz assim, eu quero trazer à minha memória o que pode me trazer esperança. E eu coloquei essa semana no meu Instagram a foto minha com minhas 2 filhas e coloquei embaixo assim. Deixa eu ler para vocês o que eu coloquei no Instagram, com a foto minha e das minhas 2 filhas. Mesmo que os dias nos castiguem com extremo calor, que as tardes nos perturbem com tempestades inclementes, e que as madrugadas nos amedrontem com densas trevas, ainda assim, podemos joeirar na lembrança momentos singelos em que a vida, como um chafariz sagrado, nos animou e nos confortou. E você sabe por que eu coloquei essa frase? Porque eu tenho certeza absoluta que um dia, quando eu estiver em algum tipo de sofrimento, aquela foto e aquele dia e aquele abraço vão me animar para levar a vida adiante. Paulo diz, assim nós fixamos os nossos olhos não no que se vê, porque o que se vê é transitório. Esse carro que você pinta não, como é? Engraxa, encera com tanto cuidado. Eu me lembro que eu tinha 26 anos, eu queria muito comprar um Del Rey ouro. A Ford fazia um carro Del Rey ouro. Um dia desse, eu passando aqui na Marginal, passou por mim um Del Rey ouro. Eu falei como eu era burro de querer um carro desses. Tira os seus olhos do que é transitório, põe os seus olhos no que é eterno. Olha para Jesus, olha para Deus,
Você gasta tanto tempo com o que não tem valor. E um dia, quando você der o último respiro e o seu coração bater pela última vez, você estará com Jesus. E Paulo diz assim: naquele dia eu vou ver que o que era visível era transitório, e aquilo que eu tinha tão pouco tempo era eterno, era para sempre. Como que a gente tira proveito? É quando a gente sabe reavaliar a nossa história e a nossa vida. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e, ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.